Você não encontrou esse vídeo por acaso. Você foi chamado. Não importa se você acredita ou não em sincronicidades. Há algo que pulsa além do visível, e ele te trouxe até aqui. Thoth, o escriba dos deuses, o senhor da sabedoria ancestral, não aparece para os distraídos. Ele não desperta os que ainda estão dormindo. Ele se manifesta no tempo certo, quando a alma já cansou de viver no escuro e começa a escutar o silêncio que fala. E se esse vídeo te encontrou agora, é porque talvez esteja na hora de lembrar do que você nunca aprendeu, mas sempre soube. Talvez você ache que já sabe o que é manifestação, que já entendeu como os pensamentos criam realidades. Mas e se eu te dissesse que há um elo perdido nessa equação? Um segredo escondido entre o pensamento e a realidade. Um intermediário sutil que dá forma ao invisível. E esse elo tem um nome: Thoth. Thoth não era apenas um deus egípcio. Ele era a própria inteligência cósmica manifestada na linguagem. Enquanto para nós o ato de falar parece comum, no Egito Antigo, pronunciar uma palavra era um ato criador. Não simbólico, mas literal. Os egípcios acreditavam que o mundo nasceu não de uma explosão, mas de uma declaração. O universo, para eles, começou com um som, uma palavra divina que moldou a matéria a partir do éter invisível. E o portador dessa palavra era Thoth. Mas quem era Thoth de verdade? Na cosmologia egípcia, Thoth era representado com cabeça de íbis, uma ave associada ao equilíbrio, à observação e ao silêncio. Seu papel ia muito além de ser um escriba. Ele era o mediador entre mundos, aquele que andava entre o visível e o invisível, entre o tempo e a eternidade, entre o humano e o divino. Na famosa Pedra de Shabaka, um dos textos mais antigos da teologia egípcia, é dito que Atum, o Deus Criador, desejou o universo em seu coração. Mas foi a língua, simbolizada por Thoth, que trouxe essa vontade ao mundo material. Isso significa que o coração gera o impulso criador, mas é a palavra que materializa a energia do pensamento. Agora pense em quantas vezes você sentiu algo profundamente, mas não conseguiu expressar. Quantas vezes você desejou mudar sua realidade, mas não encontrou as palavras certas. É aí que entra o mistério de Thoth. Ele é o elo que conecta o impulso criador da alma à linguagem capaz de moldar a matéria. E isso muda toda a nossa percepção sobre o que é manifestação. Porque Thoth nos mostra que não basta querer. É preciso saber dizer. Não com qualquer palavra, mas com a palavra alinhada, vibracionalmente precisa, emocionalmente verdadeira e espiritualmente consciente. É por isso que ele também era o deus da justiça, da matemática, da astronomia e até da magia. Tudo o que exige ordem, precisão e harmonia passava por Thoth. Imagine um Deus que não guerreava, não julgava, não punia, mas que simplesmente observava, escrevia e criava. E aqui vem um ponto que poucos sabem. Nos textos funerários do Egito Antigo, especialmente no Livro dos Mortos, Thoth é aquele que registra o resultado da pesagem do coração do falecido diante da pena de Ma'at, símbolo da verdade cósmica. E quer saber o detalhe mais importante? Esse julgamento não acontece depois da morte. Ele já está acontecendo agora. Cada palavra que você diz, cada pensamento que você aceita, cada emoção que você alimenta, tudo isso está sendo registrado não por um Deus distante, mas pela inteligência cósmica que habita dentro de você. Thoth não está lá fora. Thoth está dentro de você, na sua capacidade de perceber, de traduzir sentimentos em linguagem, de organizar o caos interior e transformar vibração em realidade. É por isso que tantas tradições ancestrais veneravam a linguagem como sagrada. Porque palavras são pontes entre dimensões e Thoth é o arquiteto dessas pontes. Mas então surge a pergunta inevitável. Se tudo começa com a palavra, por que a maioria das pessoas não consegue manifestar o que deseja? Continue comigo, porque agora você vai descobrir por que o desejo por si só não é suficiente e por que sua vibração tem muito mais força do que o seu querer.
A maioria das pessoas ainda acredita que desejar algo com força já é suficiente para atrair qualquer coisa para sua vida. Mas isso é uma meia-verdade perigosa. E Thoth sabia disso há milênios. Sabe por quê? Porque o universo não escuta seu desejo. Ele, na verdade, escuta sua vibração. E a vibração não é o que você pensa, e sim o que você é quando ninguém está te olhando. É o campo invisível que você carrega ao entrar em um lugar. É a energia por trás da sua presença, das suas palavras e da sua intenção real. E aqui está um dos maiores segredos espirituais. Ignorado por séculos por aqueles que vivem na superfície da realidade. Desejo sem coerência vibracional é ruído. Palavra sem presença é ruído. Visualização sem verdade interna também é ruído. E como qualquer sistema vivo, o universo rejeita o ruído e responde à harmonia. Mas o que é essa harmonia? No Hermetismo, tradição onde Thoth é a raiz, sob o nome de Hermes Trismegisto, aprendemos que tudo no universo vibra. Essa é uma das 7 leis herméticas, descritas no Kybalion. Isso significa que nada do que existe está fora de sintonia com uma frequência. Inclusive, seus pensamentos, suas emoções e principalmente suas palavras. Então entenda de uma vez por todas que você pode até dizer repetidamente: eu quero prosperar. Mas se sua vibração carrega culpa, medo, escassez e dúvida, o universo não escuta seu desejo. Ele escuta sua dissonância. E isso não é superstição. Até mesmo a física quântica moderna está atestando essa verdade. O físico David Bohm, por exemplo, defendia que por trás da realidade visível existe uma ordem implícita. Um campo invisível onde tudo está conectado por frequência. Esse campo não responde a palavras soltas, mas a padrões de coerência energética. E aqui entra novamente a sabedoria egípcia. Para os sacerdotes de Heliópolis, onde os grandes rituais de criação eram celebrados, a criação não acontecia de forma caótica, mas sempre através de um padrão de frequência. Era como uma música sagrada sendo tocada, e Thoth era o regente dessa orquestra invisível. Por isso ele também era considerado o deus do tempo sagrado. O Kairos, o momento certo em que a vibração interna encontra o tempo externo, e algo se manifesta. Mas aqui vai um alerta. Se sua mente diz uma coisa, seu coração sente outra, e suas palavras são de reclamação, desânimo e maldição, você não apenas não está manifestando nada na sua vida, como também está criando ruído espiritual. E o resultado disso é confusão, atraso e frustração. Mas você quer saber como corrigir isso? Quer entender como alinhar o que pensa, sente e fala para que o universo finalmente te ouça? Então agora, vamos mergulhar no mistério vibracional da palavra. E por que ela não é só som, mas uma geometria viva que esculpe realidades. Reflita com sinceridade. Quantas palavras você já disse hoje sem pensar? Quantas vezes disse algo só por impulso, só por hábito, sem perceber que, naquele instante, você estava desenhando sua realidade com o que diz? Pois é. A maior armadilha da linguagem moderna é justamente acreditar que as palavras são apenas sons. Mas Thoth, o mestre dos verbos sagrados, já nos alertava. Toda palavra é um código. Todo som é uma semente. E aqui vai uma revelação que vai virar a chave na sua mente. Palavra é vibração condensada. Palavra é geometria viva. Não é figura de linguagem, é ciência espiritual. Estudos como os do pesquisador Masaru Emoto, por exemplo, mostraram que palavras têm o poder de modificar a estrutura molecular da água. Quando palavras como amor ou gratidão eram emitidas, os cristais de água formavam mandalas belas e harmônicas. Já palavras como ódio e raiva geravam formas caóticas e desintegradas. Lembre-se que você é feito de mais de 70% de água. Cada palavra que você diz ou pensa reorganiza de forma positiva ou negativa o seu corpo. Cada frase que sai da sua boca é uma arquitetura vibracional que molda seu campo energético. E agora eu te pergunto, o que você tem criado com o que anda dizendo por aí? Feche seus olhos por um segundo, se você puder.
Se não, faça de olhos abertos mesmo. E tente se lembrar da última vez que você falou mal de si mesmo. Talvez tenha sido algo como: "Nossa, como eu sou burro, nada dá certo pra mim, eu sou um fracasso mesmo." Essas frases, mesmo ditas em tom de brincadeira, são decretos vibracionais. São palavras que cruzam os planos e assinam seu nome no campo quântico. A palavra, no hermetismo, é mais do que comunicação. Ela é criação. O Kybalion diz que o todo cria no plano mental, pois o universo é mental. Então, se o universo é mental e palavras são instrumentos que dão forma aos pensamentos, sua palavra é a ferramenta mais poderosa de manifestação que você possui. A Bíblia também sustenta essa verdade no livro de Mateus 15, versículo 11, que diz: "O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca." Na tradição egípcia, acredita-se que Thoth registra tudo o que você diz, sente e pensa. Não como julgamento, mas como um código de manifestação. Aquilo que você repete, você fortalece. Aquilo que você afirma com emoção, você manifesta. E aqui, meu caro, entra um detalhe importante. Nem toda palavra é criadora. Só as que nascem do alinhamento entre emoção, pensamento e presença. Palavra sem alma é só barulho. Palavra dita por hábito é só eco. Mas palavra dita com verdade, essa é magia viva. E por falar em magia, você já se perguntou por que algumas palavras mágicas sobreviveram aos séculos, como mantras, invocações e orações? É porque, em sua origem, essas palavras não eram apenas símbolos culturais. Eram códigos vibracionais carregados de intenção, ritmo e som sagrado. E isso é exatamente o que vamos explorar agora. Você vai descobrir como uma única palavra, banalizada hoje em mágica infantil, esconde um segredo milenar sobre o poder da criação verbal. E talvez você nunca mais a veja da mesma forma. Quando você ouve a palavra abracadabra, o que vem à sua mente? Um mágico de cartola puxando um coelho do chapéu? Um truque de festa infantil? Uma palavra engraçada, sem muito sentido? Pois saiba que esse é um dos maiores apagamentos espirituais da história. O que hoje parece uma brincadeira, na verdade já foi um dos códigos vibracionais mais sagrados da antiguidade. Abracadabra vem do aramaico antigo. Avracadabra, que significa "eu crio enquanto falo", ou "eu crio como falo". Esse não era apenas um mantra. Era um princípio universal de manifestação. Uma fórmula de geometria espiritual usada por cabalistas, magos herméticos e alquimistas. Ela representava o poder da palavra como ponte entre intenção e matéria. Em escolas iniciáticas como as da Cabala Prática, esse código era escrito em forma de triângulo invertido, começando com a palavra completa na primeira linha e perdendo uma letra por linha até restar apenas um ponto. Esse desenho não era decorativo. Era um mapa da criação espiritual. Um símbolo do colapso da energia criadora até o seu centro. O ponto de singularidade da consciência. O início representa o verbo criador em sua forma plena. Cada linha seguinte representa o desapego das camadas supérfluas da realidade. Até que reste só a essência, o ponto onde tudo começa e tudo retorna. E aqui vem um detalhe chocante. Esse mesmo conceito está presente nos diagramas herméticos de Hermes Trismegisto, nos hexagramas da tradição judaica e nos yantras hindus, todos usando formas geométricas para canalizar energia verbal. Mas por que isso importa nos dias de hoje? Porque mesmo que você não diga abracadabra, você está, todos os dias, emitindo mantras inconscientes, frases que você repete sem perceber, mas que estão programando sua realidade. Pense em quantas vezes por dia você diz: "Eu sou azarado, nunca tenho sorte no amor, a vida está difícil, isso nunca vai funcionar para mim." Essas frases são seus abracadabras pessoais. Só que ao contrário, criando o que você mais teme. Mas e se as palavras que você diz todos os dias tivessem o mesmo poder vibracional de abracadabra? E se tudo que você diz fosse um comando para o universo?
Essa não é só uma suposição esotérica. É realidade quântica e psicológica. Vamos sair um pouco do Egito Antigo e viajar para os dias de hoje. Você já ouviu falar da Beyoncé, certo? Não importa se você gosta da música dela ou não. O que ela faz com as palavras é digno de estudo espiritual. Em diversas entrevistas, Beyoncé contou que criou uma persona chamada Sasha Fierce quando subia ao palco. Ela disse, abre aspas, que Sasha Fierce é minha versão mais poderosa. Ela não tem medo. É ela quem comanda o palco. Fecha aspas. Com o tempo, essas palavras se tornaram realidade. Beyoncé começou a viver aquela vibração, incorporando a força que ela afirmava com intenção. Em uma entrevista à Oprah, ela disse que criou a persona para tomar coragem. Mas agora, ela se tornou a Sasha. Isso é, nada mais nada menos que manifestação através da palavra. Ela verbalizou um arquétipo e depois se tornou ele. Ela criou enquanto falava. Ela viveu o verdadeiro sentido de abracadabra. E isso pode acontecer com qualquer um. Não se trata de fama. Se trata de coerência vibracional com o que você afirma, dia após dia. Então agora eu te pergunto: que tipo de realidade você está criando com tudo aquilo que você diz diariamente? Você está declarando vitórias ou reafirmando suas limitações? Se tudo isso que estamos conversando está ressoando aí dentro, e se você sente que está lembrando e não apenas aprendendo, então talvez esteja na hora de aprofundar em seu despertar. Por isso, separei 3 livros transformadores que podem expandir ainda mais esse conhecimento que Thoth representa. O primeiro é O Kybalion, um clássico do hermetismo que revela os 7 princípios universais. Se você quer entender as leis que regem a criação da realidade, esse livro é um mapa. E o princípio da vibração, que estamos explorando aqui, é um dos pilares centrais da obra. O segundo é O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Nele, você vai entender como os pensamentos e as palavras que você repete moldam silenciosamente a sua vida. Uma verdadeira ponte entre espiritualidade e neurociência. E também A Matriz Divina, de Greg Brain. Esse livro é um verdadeiro divisor de águas. Nele, o autor explora como orações, afirmações, sentimentos e até palavras ditas em silêncio influenciam diretamente a realidade física. Sem mais enrolação, esses 3 livros estão aqui embaixo, na descrição, com links para que você possa adquirir direto pelo site da Amazon. E se você comprar por esses links, você ainda ajuda o canal a continuar crescendo, sem pagar nada a mais por isso. Agora que você já entendeu que não é o desejo que cria, mas sim a vibração, e que não é a palavra que você diz da boca para fora, mas a que pulsa em coerência com sua alma que gera manifestação, é hora de revelar algo que os antigos sabiam, e que boa parte da espiritualidade moderna esqueceu. Nada se manifesta de forma direta. Tudo percorre um ciclo, uma sequência, um caminho. E esse caminho é elemental. Você já ouviu falar dos 5 elementos? Eles estão em quase todas as tradições espirituais do mundo. Do Egito Antigo ao taoísmo chinês, do hermetismo grego à alquimia medieval. Mas o que muitos não sabem é que esses elementos são estágios pelos quais uma intenção precisa passar até se tornar realidade concreta. Bora entender isso juntos. Tudo começa no invisível, no éter, o 5º elemento. O espírito. É onde a centelha da intenção nasce. É a vibração primordial que ainda não tem forma, mas já pulsa com poder criador. É aqui que nasce a ideia, o desejo puro, a vontade da alma. Thoth era o guardião desse plano. Ele observava o que nascia no coração do ser antes mesmo de virar pensamento. Mas o éter sozinho não cria. Ele precisa de direção. E é aí que entra o 2º estágio. O elemento ar representa o pensamento estruturado. É quando a intenção começa a ganhar contorno, lógica, forma simbólica. É onde a vibração vira imagem, conceito, palavra mentalizada. Mas aqui mora um perigo. Se o pensamento estiver contaminado com dúvida, medo ou contradição, ele já nasce desalinhado, e essa distorção será sentida em todas as etapas seguintes.
Lembre-se do que conversamos lá no começo. Você não manifesta o que imagina com clareza. Você manifesta o que imagina com coerência. Depois do pensamento, vem a emoção. O elemento água. É aqui que a ideia ganha peso energético. A água é o combustível da criação. Sem emoção, a palavra é vazia. Sem emoção, o pensamento não move a realidade. E mais do que isso, se a sua emoção não está alinhada com seu pensamento, o campo se rompe. Você pode até pensar em prosperidade, mas se o seu coração ainda vibra escassez, não adianta nada pensar positivo. É aqui que muitos tropeçam, pois sabem o que querem, mas sentem o oposto. E quando emoção e pensamento se chocam, a manifestação trava. Agora vem o fogo. O fogo é a ação. É o verbo pronunciado com intenção. É quando você age, fala, decide, em alinhamento com o que pensou e sentiu. Esse é o elemento de Thoth em sua expressão mais direta. A palavra que vibra e molda a realidade. O gesto carregado de intenção. Aqui, a criação começa a se projetar para fora. Mas atenção! Falar sem verdade, agir sem presença, é como tentar acender uma fogueira com a lenha molhada. Até faz fumaça, mas não aquece nada porque o fogo se apaga. Por isso, o fogo precisa ser dirigido com consciência. Finalmente, chegamos à Terra, o plano da matéria, o palco onde a criação aparece, onde o invisível se torna tangível. Mas olha só que curioso, nada que aparece na Terra surgiu diretamente nela. Tudo passou por esse ciclo. Intenção, éter, pensamento, ar, emoção, água, palavra ou ação, fogo, realidade, terra. E se em algum ponto desse caminho você quebra a coerência, se duvida da intenção, se age com medo, se fala sem crer, a Terra não manifesta o que você deseja. Ela manifesta o que sobrou do seu desalinhamento. Você não manifesta quando pede. Você manifesta quando honra cada etapa do caminho. Quando cada elemento dentro de você está em equilíbrio e sintonia com o seu eu verdadeiro. E posso te revelar um segredo? O pentagrama, símbolo usado por místicos e ocultistas, representa exatamente isso. Os 5 elementos em torno de um centro. E esse centro é você. Você é o templo onde os 5 elementos se alinham. Você é o altar onde o verbo vira carne. Você é o canal onde o invisível se faz real. Mas como manter esses elementos em harmonia? Como ativar essa força no dia a dia sem se perder no caos moderno? É isso que vamos praticar juntos agora. Vou te mostrar uma prática simples, mas incrivelmente poderosa, inspirada nos ensinamentos de Thoth, no Kybalion e na árvore da vida da Cabala, para alinhar o seu campo interno todos os dias. Agora que você conhece o caminho da manifestação, já sabe que não adianta apenas pedir. É preciso se tornar coerente com o que você deseja. E para isso, existe um exercício, um ritual, uma prática simples, mas que pode mudar completamente o seu campo energético. Se você repetir isso com presença real por 7 dias seguidos, algo dentro de você começa a ressintonizar com a sua essência criadora. Agora, respire fundo. E preste atenção. Antes de fazer qualquer coisa no seu dia, acorde e sente-se em silêncio. Sem celular, sem agenda, sem redes sociais. Apenas respiração. Presença. Você com você. Se puder, acenda uma vela branca, que é símbolo da luz sutil do éter. Sinta que esse é o espaço onde o verbo ainda não nasceu, mas já vibra. Fique assim por 2 a 5 minutos, apenas observando. Esse é o momento do antes da palavra, onde o silêncio se torna fértil. E agora, com os olhos fechados e a coluna ereta, pronuncie uma frase sagrada que represente o que você quer sustentar em sua vida. Não diga "quero ser rico". Diga aquilo que você quer se tornar. Por exemplo, eu sou aquele que fala com presença e vive com intenção. Eu só digo o que estou pronto para viver. Minha palavra tem o poder de construir a realidade que me honra. Eu sou um com a ordem invisível que governa todas as coisas.
diga em voz alta, 3 vezes, com intenção, com pausa, como se estivesse declarando ao universo o seu novo acordo vibracional. Sinta as palavras ecoando dentro de você, como se cada célula estivesse ouvindo. Depois de pronunciar, escolha uma ação simbólica simples, mas que será feita com 100% de atenção. Pode ser arrumar sua cama com cuidado, preparar um café como se fosse um ritual, acender um incenso com intenção, escrever seu nome e sua frase em um papel e guardar no bolso. O que importa não é o que você faz, mas como você faz. Essa é a etapa em que a energia vira matéria. Você está dizendo ao universo: veja, minha ação está alinhada com minhas palavras. E é aqui que a mágica começa a tomar forma. Agora você está pronto para ir trabalhar, estudar ou seja lá o que for fazer. E ao longo do seu dia, comece a prestar atenção em tudo o que você diz. Não como quem se censura, mas como quem se ama o suficiente para não se sabotar. Perceba quando diz algo que vai contra a sua intenção. Se você perceber que disse que nada vai dar certo, respire e refaça a frase. Diga: estou aprendendo a confiar no fluxo da vida. Você disse que é azarado? Então corrija imediatamente. Estou limpando crenças antigas e construindo minha nova sorte. Esse simples gesto de se observar e se corrigir é como afinar um instrumento sagrado. Aos poucos, seu campo energético começa a responder com mais clareza. E ao final do dia, antes de dormir, volte para o silêncio. Feche os olhos e se pergunte: hoje eu vivi o que falei? Minhas palavras construíram ou enfraqueceram o que desejo? Sem julgamento, apenas observe. O autoconhecimento é o templo onde Thoth escreve. Se quiser, agradeça em voz baixa. Hoje fui aprendiz, amanhã serei mestre. E durma com isso no coração. Esse é o ritual de Thoth. Silêncio antes da palavra. Palavra com verdade. Ação com presença. Observação com amor. Reajuste com consciência. Isso não é misticismo teatral. Isso é reconhecer que a vida responde à coerência. E se você praticar isso por 7 dias, 21 dias, 1 mês, não vai ser o mundo que vai mudar. Vai ser você. E quando você muda, o mundo responde. Você chegou até aqui e não apenas aprendeu algo novo, mas relembrou algo antigo. Algo que sempre esteve aí, dentro de você. Adormecido, esperando o tempo certo para despertar. E se você me aturou até o fim, não foi por acaso. Você foi tocado, e tocou este espaço comigo também. Isso é sagrado. Thoth nunca foi apenas o deus dos escribas. Ele é o símbolo do princípio eterno que escreve não em papiros, mas em almas vivas. E talvez hoje ele tenha escrito algo em você, não com tinta, mas com silêncio, com verdade, com vibração. E se há algo que ficou claro nesse nosso encontro, é que você não está aqui para repetir. Você está aqui para escrever. Você é a última tábua, a mais importante, a que ainda está sendo escrita todos os dias com suas palavras, suas escolhas e sua presença. E eu quero te agradecer, do fundo do meu coração, por ter compartilhado esse momento precioso comigo. Porque quando alguém escuta de verdade, algo dentro de mim também se cura. Se essa mensagem tocou você, te peço com carinho que deixe seu comentário aqui embaixo, pois isso mostra que você ficou até o fim. E me ajuda a saber quem está caminhando comigo nessa jornada de verdade. E se quiser apoiar o meu trabalho, se tornar um pilar desse canal, você pode se tornar um membro agora mesmo. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo e fazer parte desse despertar. Além de ajudar esse conteúdo a tocar mais pessoas, você ainda recebe benefícios especiais, materiais exclusivos e acesso antecipado aos vídeos. Por uma pequena contribuição, você se torna parte de algo maior. E agora mesmo está aparecendo aqui na tela um vídeo complementar, que vai te levar ainda mais fundo nesse despertar. Clica nele e continua aqui comigo. Até o próximo encontro.
e que sua palavra seja luz, seja direção e seja semente de um novo mundo.